A família como base da sociedade. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Marcelo e este é o canal Você e Deus, com mais um vídeo, desta vez falando sobre família, casamento e fortalecendo a sua vida, desejando edificar a sua vida por meio da palavra de Deus. Nós vamos refletir um pouquinho nesse vídeo então sobre a família como base da sociedade, tá? Para isso eu quero compartilhar com você dois textos bíblicos. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. O segundo texto está em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 6, que diz o seguinte: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Duas podemos perceber aqui por esses textos bíblicos, no caso o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essas duas cartas pastorais, que ele estava dando muita ênfase, muita importância à família, porque ele sabia que a família, dando um bom testemunho à sociedade, poderia ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Então, cuidar da família, ter a família como uma prioridade na sua vida é muito importante. A saúde da família é muito importante para que a vida espiritual também da igreja seja próspera, tá? Então, aqui nós vemos Paulo dando essa importância sobre a estrutura familiar e a responsabilidade de se cuidar muito bem da família. Então, como a gente pode ver, são muitas as funções desempenhadas dentro da família e tanto na família como na sociedade. Por exemplo, ser esposo, ser esposa, ser pai, ser mãe, ser filho, filha, irmão, irmã, provedor, educador, amigo, patrão, empregado. Então, na sociedade como um todo, na família como um todo, também nós temos sempre alguma função a exercer. E sabermos como exercer ou aprendermos como exercer essas funções e fazermos o esforço para podermos aperfeiçoar essas funções é muito importante para a saúde da família, tá? Então é preciso cumprir esses papéis com sabedoria e excelência, pois é dentro da família que começa uma vida social decente e íntegra. Então, quais são os benefícios que a família produz para a sociedade? Então é muito importante que você entenda isso. Quais são os benefícios que a família produz para a sociedade, ou na sociedade? Um dos benefícios é que a família molda o caráter dos indivíduos, tá? Então ninguém consegue ter o seu caráter moldado, né, conformado, vivendo isolado de outras pessoas, tá? Então não existe essa pessoa, cada pessoa é uma ilha, não existe, tá? Nós somos criados por Deus para sermos seres sociais. Nós precisamos nos relacionar. O relacionamento interpessoal é muito importante para o ser humano, tá? Que é ali que a gente se identifica, é ali que a gente influencia e é influenciado, é ali que a gente pode crescer e amadurecer, vendo as qualidades e os defeitos e cuidando também da nossa maneira de agir, de pensar, né? Então, crescimento e maturidade só são alcançados com interação interpessoal por meio de relacionamentos verdadeiros e profundos. Então, existem níveis de relacionamento. Existe aquele colega de trabalho que você cumprimenta todo dia, trabalha junto. Existe aquela pessoa um pouquinho mais íntima que você convida para almoçar, para jantar junto, que você convida para vir na sua casa. E existe aquela pessoa, aquele relacionamento onde você se abre e recebe conselhos e aconselha e tem amor pela pessoa, que deseja cuidar da pessoa, né? Então esse é um relacionamento mais verdadeiro e mais íntimo, onde a pessoa pode falar com você aquilo que ela pensa, aquilo que você está fazendo de errado, ela tem essa liberdade. Então, essa profundidade, essa intimidade no relacionamento, ele começa na família, tá? Então, a pessoa precisa ver na família essa base
né, para poder se abrir, para poder receber conselhos, orientação, chamada de atenção, essa liberdade. Então tudo começa na família, tá? Por isso que a família é a célula mãe da sociedade, tá? Deus projetou a família para que as qualidades necessárias a um ótimo cidadão sejam trabalhadas na intimidade dos relacionamentos familiares, tá? Então a educação vem de casa, tá? Na escola a gente adquire conhecimento, né? E muito desse conhecimento vai ser usado depois para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional, para a nossa vida como um todo também, né? Mas a educação, a conduta, tudo isso é aprendido em casa, no seio familiar, tá? A família também, ela ensina o valor da aliança. Então, o Deus que nós servimos é um Deus de aliança, um Deus de pactos, é um Deus de acordo, tá? Então, como uma família cristã, o mais correto e mais coeso a fazer, mais sensato a fazer, é ter uma aliança, então, né, de amor, uma aliança de carinho, de afeto, de intimidade, né, um pacto entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre filhos e pais, e assim por diante. Então a família ensina o valor da aliança. Estamos vivendo em uma época do descartável, relacionamentos de curto prazo, laços frágeis que se desfazem a qualquer momento e por motivos fúteis. Por exemplo, incompatibilidade de gênios, egoísmo, insegurança, motivações erradas. Então tudo isso são motivos para acabar um relacionamento, acabar um casamento, acabar um relacionamento, um noivado, um relacionamento de namoro, né? Então são sentimentos egoístas, são pensamentos e emoções negativas que atrapalham, porque nós vivemos uma época do relativismo, né? Uma época do pragmatismo, né? Que aquilo que dá certo tem que ser praticado por todos os casais, por todas as famílias. Não é assim que funciona. O casamento é uma troca, uma reciprocidade, né? É um investimento, é uma construção que deve ser colocado tijolo dia após dia, tá? Então é no lar que os vínculos devem ser fortalecidos, formando indivíduos capazes de estabelecer relações baseadas em aliança e compromisso duradouro, tá? Então a aliança, o pacto que um casal deve ter dentro do casamento e entre pais e filhos é de um relacionamento, um compromisso, uma responsabilidade e duradouros, tá? Que vão por muito, muito tempo, tá? A vida em família deve nos trazer maturidade para construirmos relacionamentos estáveis e firmados em aliança, tá? Então é na família que a pessoa vai aprender, né? Vai corrigir o seu temperamento, vai ter a sua personalidade formada, tá? É dentro da conduta e do que ela presencia dentro da sua família, tá? Então, claro que existem exceções à regra, mas são bem poucas, tá? A pessoa, ela é um pouco do ambiente em que ela vive. Então, o ambiente em que ela for criada e ela presencia aquilo constantemente, ela vai acabar assimilando aquilo e vai acabar levando para a vida dela depois, tá? A família também, um dos benefícios da família é que a família dá segurança, tá? Então, a família deve providenciar afetividade, tá? Então, o carinho, a atenção, os limites, a compreensão devem ser dados pela família. Isso se reflete em afetividade, tá? Então, é a família que providencia isso para a pessoa, para o indivíduo, tá? Então, sem afetividade, sem demonstração de atenção, de carinho, sem a repreensão, sem os limites, sem a compreensão também, a pessoa não tem a sua personalidade muito saudável, ela não desenvolve uma personalidade saudável, um caráter saudável. E tudo isso vem através da família, tá? A condição econômica também é muito importante na família, né? Em questões de segurança, uma estabilidade financeira para que os filhos possam ter uma preparação profissional, serem preparados para a vida, né? Para a independência financeira. Então isso tudo vem dentro da família, é a família que constrói, tá? O investimento em conhecimento, tecnologia, etc. Tudo isso deve acontecer dentro da família, tá? Buscar essa estabilidade financeira, passar para os filhos esse pensamento também de construir um futuro, de buscar um conhecimento, uma formação profissional. Tudo isso está dentro da segurança que a família deve providenciar para o indivíduo.
para gerar mais segurança, proteção e uma autoestima saudável e positividade com relação ao futuro, mesmo em tempos de adversidade. Tá? Então toda a questão emocional, a questão psicológica, a questão financeira, material, tudo vem dentro da família, tá? A estrutura da família que providencia isso para o indivíduo, tá? Quais são as características de uma sociedade sem uma base familiar? Então lembra que nós já vimos? A família é a base da sociedade. Deus, quando instituiu a família lá em Gênesis capítulo 2, ele já instituiu com esse propósito, tá? A família é aquilo que propaga princípios e valores para a sociedade. Então, estamos vendo um ataque à família nesses últimos tempos, né? Estamos em 2020 nesse vídeo, e estamos vendo um ataque à família fenomenal que já vem acontecendo já há muitos anos, né? Por meio da mídia, por meio de várias plataformas mundiais, e uma tentativa de destruir o conceito, de desfazer o conceito de família, né? De estrutura familiar, para que seja implantado um outro sistema aí, né? Que eu chamo de sistema do anticristo, tá? Então isso vem já acontecendo desde o início dos tempos. Mas a família foi criada por Deus, a família foi instituída por Deus e ela tem um projeto de bênção da parte de Deus sobre a família. Então nós temos que preservar a família, buscar todo o cuidado da família. Mas uma família sem base familiar, né? Uma sociedade, aliás, sem base familiar, o que acontece com ela? Então a falta de modelos a serem seguidos. Sem a família, a sociedade não tem bons modelos a serem seguidos, nem em que se apoiar, tá? Então é preciso a família ser ainda... A família continua e deverá continuar sendo a base da sociedade, o modelo pelo qual a sociedade deve se guiar, tá? Diante das adversidades da vida, todos precisam de conselhos e dos exemplos de uma pessoa mais experiente e de confiança, tá? Então também vem dentro da família os conselhos, o suporte nas dificuldades, os exemplos, tá? Positivos e negativos, tudo acontece dentro da família. É no lar cristão que somos preparados e moldados por Deus para as lutas do dia a dia, com o objetivo de resplandecer a luz de Cristo diante dos homens. Mateus 5,16. Tá? Então, é na família que caráter, personalidade, conduta e todos os valores positivos, né, aquilo que deve ser amável, louvável, elogiável, digno de honra, deve ser dentro da família, tá? Então a família é importante nesse sentido. Uma sociedade sem base familiar também, ela sente a falta de vínculos afetivos. Quando a família tradicional não é valorizada na sociedade, as pessoas sofrem pela falta de vínculos afetivos ou por vínculos doentios, tá? Então ela sofre tanto por não ter com quem desabafar, com quem receber conselho, pessoa que ama de verdade ela, como também ela sofre por estar justamente ligada a pessoas que não têm uma saúde psicológica, emocional e nem um exemplo positivo de vida para dar para ela, tá? Então ela sofre também nos dois sentidos, tá? Quando temos um lar saudável, podemos desfrutar de uma comunhão verdadeira, dar e receber carinho sincero, atenção e conselhos reais e bem intencionados, tá? Quando não desfrutamos de estreitos e profundos laços familiares, nos privamos de algo primordial à nossa felicidade e bem-estar, tá? Então é preciso que a família seja a base da sociedade, tá? Em todos os sentidos. Uma sociedade sem base familiar também, ela sofre pela falta de raízes, tá? A pessoa não tem firmeza, não tem raiz em nada. Quando o nosso lar é estruturado, mesmo depois de muito tempo longe das raízes, temos para onde voltar, tá? Então a pessoa que acaba se afastando, que acaba tomando outros caminhos e lá no meio do caminho, né, o filho pródigo acaba se arrependendo. Se a família tiver uma estrutura firme, psicológica, emocionalmente e financeiramente estável, né, no sentido geral, então a pessoa tem para onde voltar, ela sabe que ela vai encontrar segurança, ele vai encontrar um suporte ali, né? E isso não se encontra na sociedade sem a família como base, tá? Conclusão, então. Quais são as lições que tiramos aqui? Esforce-se em dar atenção à sua família.
marido, esposa, filhos, pais, avós, tios, sobrinhos, primos, pois o tempo passa e não volta mais, tá? Então, priorizar esses relacionamentos familiares, porque o tempo passa e não volta mais, tá? O que hoje é, amanhã pode não ser mais. Esforce-se em ser carinhoso, pois os momentos bons trazem conforto ao coração e descanso à alma. Os melhores amigos, os que estarão sempre ao seu lado, serão sempre seus familiares. Confie e conte com eles para tudo em sua vida. Aprenda as suas qualidades e ajude-os em suas dificuldades. Assim você será preparado e fortalecido nos embates da vida, como também terá suporte nas adversidades futuras. E último, lembre-se, uma sociedade mais justa, honesta, saudável se faz primeiro dentro de casa e depois se manifesta na sociedade. A sociedade é resultado de famílias saudáveis e bem estruturadas. Amados, que essa palavra possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, o teu casamento, tá? Orem por nós, nos ajudem também se inscrevendo aqui no canal, compartilhando este vídeo e também passando para mais pessoas que desejam aprender mais sobre a palavra de Deus. E também deixe o seu like, que é muito importante para nós, tá? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.